Bora? Bom dia, igreja. Não. Bom dia, igreja. Bom dia. Já veio pro sol para alegrar. Lá dentro tava muito nada, aqui nós estamos para se alegrar. Igreja, hoje eu vou trazer um tema muito importante. E quando eu falo muito importante, é muito importante mesmo, tá? E para começar uma pregação, sempre a gente começa orando. Orando. Vai ter nenhum hino, não? Não, vou começar e depois a gente faz isso. Certo? Então, vou convidar a igreja para ficar de pé para a gente orar juntos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por estar aqui na tua casa, Pai, com nossos irmãos, para aprendermos sobre a tua palavra. Primeiramente, ó Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa estar conosco agora, Pai, através do teu Espírito Santo, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos colocar em prática, Pai, a determinação, Senhor, e o propósito de te servir. Que possamos, ó Pai, ter compromisso. E é hoje que vamos aprender sobre isso, ó Pai, o que é compromisso duradouro, o que é compromisso perene, o que é aquele compromisso, ó Pai, que faz transpassar barreiras. Que possamos, ó Pai, estar prontos, ó Pai, para assumir esse compromisso em te servir acima de tudo. Abençoa cada família que está aqui, cada família que vai assistir essa pregação, que possamos, ó Pai, estar apto e te servir sempre. Te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode ficar de pé. Todos? Sim, tá melhor? O grupo, né? Melhorou? Pronto. Igreja, pode sentar. E a gente vai abrir nossas Bíblias para Números, capítulo 13. E eu vou fazer uma leitura e prestem muita atenção, porque é a base da nossa pregação de hoje. Números 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Pega essa frase. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. São estes os seus nomes: Samua, Safate, Caleb, Igal, Oséias, Palti, Gadiel, Gadi, Maiel, Setur, Nebi e Jeuel. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse aos seus homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora lá é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Assim, os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Iope, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamadas Anaquins. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira como um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e fios. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra.
Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhoto. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas clamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que o protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los às pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer na tenda sagrada. Por que a gente fez essa leitura? Porque hoje a gente vai falar sobre compromisso e determinação. Compromisso e decisão. A diferença entre entrar na promessa ou morrer no deserto. A gente acabou de ler Números 13 e vai falar sobre a história de Moisés, que tirou o povo do Egito e ficou muito perto da terra prometida para que eles pudessem conquistar como Deus havia prometido. Quando chegou nessa fase, Moisés escolheu 12 homens. Aí a primeira pergunta: ele escolheu qualquer homem daquele povo? Ele escolheu os líderes. Ele escolheu 12 líderes das 12 tribos. E quando eles espionaram, viram que a terra era boa. Só que tem pontos chaves que eu não tinha prestado atenção. Primeiro, para mim, depois que Caleb e Josué viam que a terra era boa, automaticamente eles já conseguiam entrar. Só que, calma. Por conta de 10 homens, líderes, o povo de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos. Por que eu estou falando sobre isso? A gente vai entender que quando a gente tem um compromisso, o compromisso é nosso com Deus. Está claro isso? Porque nesse caso, Deus tinha um compromisso com o povo de Israel, não tinha? Ele prometeu que ia fazer o quê? Que ia levar o povo para uma terra que manda leite e mel. Só que 10 homens, 10 líderes de cada tribo, fizeram que todo o povo perecesse por 40 anos, porque não acreditaram no compromisso que Deus tinha com eles. E o que a gente vai trazer hoje para a nossa vida sobre isso? Tem um livro que o pastor me emprestou, ou me deu, não sei como é que ele vai fazer depois, que fala sobre grandes homens que tiveram grandes obstáculos, mas tinham um compromisso forte. Alguém aqui conhece o Henry Ford? O criador da marca Ford. Ele foi se aconselhar com um amigo dele chamado Thomas
Edison. Alguém conhece Thomas Edison? Só o inventor da lâmpada, não é isso? Ele perguntou para Thomas Edison: o meu motor a combustão vai dar certo? Aí Thomas Edison disse: esqueça disso. Nunca vai dar certo. Thomas Edison era um cara burro? Despreparado? Não. Era um marco na história. Foi o cara que acabou com a lamparina. Ford desistiu de fazer o motor a combustão? De quem era o compromisso? De Edison ou de Ford? Simples. De quem era o compromisso de entrar na Terra? Era do povo. Se os 10 espiões dissessem assim, não vai dar, e se o povo tivesse compromisso com o que Deus tinha prometido, o povo não tinha entrado? O povo não quis matar os dois e disseram que não, que dava. O povo poderia também querer jogar pedra e dizer que não dava. Aqueles 10 representavam aquele povo que não tinha um compromisso com Deus. Vamos entrar. A falta de compromisso gera medo e derrota. Eram 10 líderes que, aí entra um ponto muito importante que eu não tinha observado nessa leitura ainda, que era o seguinte: eles começaram falando a verdade e depois distorceram para a mentira. E tem um ponto muito importante: quando eles vão falar da terra, eles só falam duas coisas, que a terra era rica e boa. E quantas coisas eles utilizam para dizer que a terra não presta? Vários, né? Vamos aqui. Nós fomos à terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Só duas características boas. Agora vamos para o contrário. Mas os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes, tem muralhas. Além disso, vimos ali descendentes de gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus e jebuseus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do rio Jordão. Eles levantaram mais ponto positivo ou ponto negativo? Mais negativo. Isso é uma característica só deles ou nossa também? Da maioria das pessoas. Quando a gente olha para uma situação, a gente vê só o positivo como maioria ou o negativo como maioria? E nós não estamos falando de homens qualquer, tá? Eu não estou falando do cara que era o menor da tribo, eu estou falando do líder. Se ele era líder, ele líder por alguma coisa, né? Algum motivo ele era o líder ou era uma descendência, e ele foi treinado para liderar um povo, que não eram poucos. A gente está falando de homens preparados que olhavam para uma dificuldade e viam mais ponto negativo do que ponto positivo. Isso é nosso dia a dia. Quando eu olhar para a situação, eu tenho que enumerar o que é isso. O que é bom, o que é ruim. O que é bom. E na balança, eu tenho que enumerar mais positivo do que negativo. Não importa o que seja. A balança tem que ser sempre ao contrário. Porque o compromisso é entre eu e Deus. E outro ponto importante que pegou para mim foi a questão da mentira. Aqui fala, né? Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Primeiro eles disseram que a terra era boa e rica. Depois disseram que não dava para sustentar o povo. Como é que uma terra é boa e rica, produz gigante e não consegue sustentar o povo? Aí o ponto que eu anotei é: a mentira não tem lógica. Quando você analisar uma mentira, você vai saber que ela é mentira porque ela não tem lógica. Porque se eu for analisar uma terra que vieram 10 homens que disseram aqui, ó, trouxe um cachorro que 2 homens carregam, e o cara dizer para mim, essa terra não é boa, cadê a lógica nisso? Hein? Eu fui garimpar lá em Serra Pelada, voltei com um avião, aí esse não é, esse lá não é bom, lá não presta, não tem ouro. Faz sentido essa informação? Eu saí com uma bicicleta, voltei com o avião e disse que a terra não era boa. E o Caio Edson: mas rapaz, eu bem que eu sabia que essa terra não era boa. Eu não te disse? Tu foi lá só se lascar. E eu carregado com o avião. E aí outro ponto importante. Eram 2 contra 10. Quem é que tinha compromisso entre os 12?
Caleb e Josué, que se chamava Oséias depois que Moisés mudou o nome dele para Josué. Eles tinham compromisso e sabiam Deus que eles serviam. Em nenhum momento eles disseram assim, macho, vai ser difícil. Eles disseram, vai ser fácil. Ela falou que foi fácil aqui, ó. Fácil. Aqui, ó. Nós os venceremos com facilidade. Essa é a diferença que tem compromisso e que não tem. Para quem não tem compromisso, vai ser muito, muito, muito difícil. Para quem tem compromisso, é fácil. Quem já viu uma pessoa que é muito boa no que faz, você olha para ela e diz, rapaz, deve ser muito fácil fazer isso. Né? Você vai nas Olimpíadas, o cara dando 300 mortais. Rapaz, é só chegar, dar um pulinho. Parece fácil, né? Não é isso? É fácil fazer aquilo? Não é. Mas exige o quê? Compromisso. Esse é o grande lance. Deixa eu aplicar aqui. Todos enfrentamos momentos de decisão. Nessas horas, o que determina o nosso futuro não é apenas o que sentimos, mas o compromisso que assumimos com a vontade de Deus. A história dos 12 espiões, os 12 espias, nos mostra dois caminhos: o da covardia, incredulidade, ou da fé e firmeza. Vamos entender como a falta de compromisso destrói destinos. Como homens comprometidos com Deus mudaram gerações. Aí os pontos que já estou pleiteando. Viram a mesma terra que Josué e Caleb, mas optaram pelo medo. Desencorajaram o povo a desistirem da promessa. Deus se agradaria da fé, mas escolheram a covardia. A consequência, toda uma geração morreu no deserto. O medo travou o propósito. Para quem não conhece a história, depois que o povo aceitou o que os 10 espias falaram, Deus ia aniquilar todos. Aí Moisés orou ao Senhor, Senhor, não mate todos. Porque todo o povo já conhece quem o Senhor é, que o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor matar todos, o povo vai dizer assim, ó, tirou do Egito para matar no deserto. Aí Deus não tem problema. Eu vou aniquilar todos de que tem 20 anos para cima. Só quem vai entrar vai ser Josué e Caleb. Por conta de 10, se perderam vários. O compromisso duradouro. Esse livro aqui traz pontos muito importantes sobre compromisso. Ele dá uma informação muito massa que me impactou. O compromisso duradouro requer que se tome a decisão antes de encontrar a solução, sabendo que o princípio está correto. O que isso quer dizer? Quando eu vou ter um filho com a minha esposa, eu tenho que ter um compromisso duradouro, não tenho, Misa? Eu sei como é que vai ser quando eu tiver 30 anos. Eu sei quando é que vai ser quando eu tiver 1 ano. Aí ele diz o seguinte: o compromisso duradouro requer que se tome a decisão antes de encontrar a solução. Então, quando eu me comprometer com alguma coisa, eu tenho que entender que a solução não vai estar no momento que eu aceito, mas vai estar no percurso. Só que eu tenho que saber se o começo faz sentido. Ter filho faz sentido? Não faz? Só que é um compromisso grande. Ontem estava só eu e a Rani em casa, tendo que dar 30 remédios para o menino. Quase meia-noite. É fácil? Não é. Mas é um compromisso. Eu posso não dar os remédios. Consequência, o menino vai adoecer mais e pode Deus me livre, Deus levar, né? Mas eu não peguei um compromisso. Eu não tenho que desenvolver uma solução durante o percurso. Meu Deus, não me deu uma oportunidade de ter filhos. Adianta eu reclamar que meu filho está doente? Faz sentido eu reclamar? Ah, porque meu menino está doente. Não faz sentido eu reclamar. Primeiro ponto, eu já tenho filhos, que eu nem tinha. Já é uma bênção. Ah, porque está doente. Faz parte. Deus me deu a oportunidade de ter remédio para eles. Deus já está provendo a cura. Está dando a oportunidade de estar mais perto deles. E, consequentemente, tem que passar mais tempo com ele, né?
Vicente tosse, só falta botar os pulmões para fora. Além do que você pediu, né? Exatamente. Pediu a Deus. E pedir a Deus. O povo não pediu para sair do Egito? Da chibata? Da opressão? Mas tinha que ter um sacrifício, não tinha? Qual era o sacrifício? Enfrentar o gigante. Só que Deus disse, eu estou contigo. Eu estou contigo. É mais, né? Mas tinha que ter um sacrifício, não tinha? Que era enfrentar um gigante. Deus podia dar a terra só assim, ó, aniquilava o povo e mandava o povo entrar, não podia? Sim ou não? Lutado. Só que Deus quer compromisso. Compromisso requer longevidade. O compromisso é motivador que mantém a pessoa no caminho para alcançar seu objetivo. Se eu tenho um compromisso de ir para o céu, faz sentido eu estar com mentira? Mas a gente mente, não mente? Quem disser que não mente já está mentindo, para começar a história. Mas eu tenho um compromisso, não tenho? Eu não tenho um compromisso de pregar a palavra? Quando eu levantei a mão, aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu automaticamente disse assim, ó, eu vou ser o espelho que Jesus quer que eu seja. Não faz parte do meu compromisso? Isso me motiva, sim ou não? Isso está te motivando? A gente tem que acordar e lembrar do nosso compromisso. O compromisso faz com que os outros saibam em que ponto você está e faz com que seu coração se entusiasme com a busca de seu objetivo. Então, quando eu digo que eu sou cristão, as pessoas já sabem. Eu não vou convidar o Flávio para ir para uma balada. Eu não vou convidar o Flávio para fazer parte da licitação onde a gente vai roubar o povo. Porque sabe qual é o meu compromisso? Tem que saber. Se eles me convidarem, significa que o meu compromisso não está claro para eles. Então, ele é meu. Amigo, infelizmente, sucesso lá, ganhei seu dinheiro, mas eu tenho Deus. E diz que eu tenho que ir para o céu. Não pelas minhas obras, mas eu tenho um galardão para conquistar. O compromisso faz com que você avance enquanto os outros permaneçam estáticos. Sabe o que é estático? Parado. Quem tem compromisso avança. Quem não tem fica parado. Então se analise. Você está parado é porque está faltando compromisso. Tem que estar avançando. E avançar não significa ter mais bens, ter a melhor família. Avançar significa que você está melhorando dentro da sua caminhada da fé. Porque lembra, aqueles dois que disseram que dava certo, passaram quanto tempo no deserto, diz eles? Também passaram 40, não passaram? Mesmo eles sabendo que dava certo, não foi? Mas eles passaram quanto tempo lá? 40. Junto com quem não acreditava. Significa que eles estavam parados, Misa? Não. Significa que eles estavam sendo aperfeiçoados para quando viesse outra oportunidade, eles alcançarem. Eles tinham um compromisso. Dos 40 anos depois, Caleb ainda diz que ele se sentia como os 40 anos anteriores. Jovem, uma bala, uma máquina. Entendeu? O compromisso faz com que você avance enquanto os outros permaneçam estáticos. E o mantém prosseguindo enquanto os outros desistem. Compromisso é a chave. Tarefa de casa. Qual o seu compromisso? Ou quais são os seus compromissos? Ele bota aqui uma definição de sucesso que eu gosto muito. Sucesso é escolher entrar na arena da ação, determinado a se entregar à causa que aperfeiçoará a humanidade e que durará para sempre. Essa é a definição de sucesso do autor do livro. Que faz muito sentido. Sucesso é conhecer a verdade e aceitá-la. É encontrar uma necessidade e satisfazê-la. É confrontar-se com o desafio e enfrentá-lo. É perder a vida e encontrá-la. É ter um plano e segui-lo. É desenvolver um talento e compartilhá-lo. É ir para o céu e ter conhecimento disso. Está fazendo sentido até aqui? Vou continuar. E o sol nem está avançando nisso. Aí vamos falar de alguns personagens bíblicos que tinham compromisso. Compromisso durável. Daniel
Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, mesmo ameaçado de morte. Benefício: foi livrado da cova dos leões e exaltado. Quem não tinha compromisso, os inimigos foram destruídos. Compromisso motivador. Neemias teve compromisso com a reconstrução e motivou um povo cansado. Benefício: reconstrução dos muros em 52 dias. Falta de compromisso: Sambalate e Tobias ficaram de fora. Compromisso que gera legado. Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Benefício: entrou na terra prometida e deixou legado. Falta de compromisso: a geração seguinte se desviou. Compromisso com a missão. Paulo enfrentou tudo para cumprir sua missão. Benefício: legado apostólico. Vamos continuar. É só uma pequena paradinha por causa da chuva, para a gente continuar agora novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Pai, até agora que esteve conosco, ó Pai, nos iluminando do Espírito Santo, para que possamos aprender mais sobre a Tua Palavra. Que possa, Senhor, essa mensagem entrar no nosso coração e no nosso dia a dia. Que possamos acordar, ó Pai, ter compromisso e saber quais são. E que eles possam ser duradouros, motivadores, ó Pai, para que possamos seguir a nossa caminhada. E saber que o Senhor está conosco. Mas existe sacrifício e tempo. Abençoa, Senhor, por finalizar a mensagem. Em nome do Filho mais Cristo. Amém. Pequeno resumozinho que a gente estava falando, tá? A falta de compromisso gerou derrota do povo por conta que 10 pessoas disseram que não davam. A gente estava já embaixo um pouquinho, já estou pegando a caminhada. Compromisso, conclusão. Escolha entre os 10 outros. Os 10 espias deixaram legado de medo. Josué, Caleb, Daniel, Neemias, Paulo decidiram caminhar com Deus até o fim. A promessa real, mas só comprometidos entrarão nela. Deus está procurando pessoas comprometidas. E resumo. Aproveitar que o Gustavo chegou agora. Vai sair do O tema da mensagem de hoje, para que a gente possa refletir um pouco, é sobre quais são os compromissos que nós assumimos e quão durável é esse compromisso e se a gente continuar com esse propósito, qual será o resultado. Tá? O começo da mensagem foi justamente falando dos 12 espias, que falavam sobre uma visão, eu ia até fazer o teste, e aí eu vou lá para fora, o que você enxerga é isso que eu enxergo. São duas visões diferentes. O Edson dizer que a gente ia chegar no estacionamento e a gente dizer que a gente enxerga um tempo de pessoas. São visões, são compromissos. Mas isso vai ser do dia para a noite? Não. Dos 12, 10 viram medo, 2 viram vitória. E a gente enumerou que aqueles 10 eram líderes. Isso não significa que eles tinham sucesso. Principalmente se o compromisso deles não for com o seu Deus. Eram 12 eram líderes de tribo. 10 eram líderes que disseram que não davam, e 2 eram que disseram que davam. E a gente viu que quando a gente enfrenta as situações, a gente pode enumerar 2 qualidades e 10 defeitos, ou a gente pode enumerar 10 qualidades e 2 defeitos. E entender o que isso vai fazer no nosso compromisso duradouro. Essa mensagem foi preparada para que a gente pudesse, durante a semana, refletir e saber o que eu vou fazer hoje? O que vai motivar a me levantar da cama? O que vai me motivar a servir o meu Deus? O que vale a pena eu ler a Bíblia hoje? Significa que eu li hoje, vou aplicar hoje, ou que eu li hoje vai ser aplicado daqui a um ano ou 2? Como eu estava falando com Isa, eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas não tinha entendido que aqueles 12 espias tinham sido após a passagem do mar vermelho. Para mim tinha sido assim que Moisés estava perdido, morrendo ou não 12, a gente poderia entrar. Então, se eu tivesse um compromisso de ler a Bíblia todo dia, provavelmente não teria ficado ciente dessa informação. Qual é o seu compromisso, amor? Como é que vai ser seu dia depois da mensagem? A
mensagem da semana passada foi sobre propósito. E durante a semana toda, meu amigo, eu tive que me apegar à mensagem. Foi uma semana dura, perdi funcionário, menino doente. E aí eu já lembrava, eu sou escolhido, meu valor é precioso, sou um estágio. Se eu não lembrasse disso, a motivação saiu. Eu podia perder meu compromisso. Eu podia me afastar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Lembra que a pregação passada foi: Deus tem uma visão diferente de você? E você se enxerga do jeito, Deus te vê de outro. Às vezes a visão que você está tendo hoje de você não tem nada a ver com a visão que Deus está tendo daqui a 2, 3 anos. Ou você entregando 100% para Ele. A mensagem de hoje é complemento ao propósito. É compromisso. Se eu tenho um propósito, tenho um compromisso, estou feito. São coisas práticas. A base, quando o pastor dá a oportunidade, eu vou trabalhar uma mensagem justamente para isso. É para a gente colocar em prática o nosso dia. Na hora que alguém disser assim, mas isso não dá, ele vai dizer: esse cara é dos 10 ou dos 2. Israel vai fazer um trabalho que está muito difícil. Vai perguntar para os amigos dele de Israel se nunca ninguém fez. É impossível. Esse cara é dos 10 ou dos 2. É o nosso dia a dia. Eu vou estar sempre perguntando. Quando alguém me falar uma coisa para mim, ela começa falando só coisa negativa, eu vou pensar: esse cara é dos 10. Óbvio que eu não posso ser uma besta motivada, né? Tem que ter inteligência para ver se as coisas têm lógica. Porque a gente também aprendeu na mensagem de hoje que a mentira não tem lógica. E quando você olhar no panorama geral, não faz sentido. No nosso dia a dia, ficar a lição. Compromisso. Faça com a sua família, com o seu cônjuge, com sua esposa, com seus filhos. Qual é o nosso compromisso duradouro? Esse verdadeiro, o que a gente vai fazer hoje? Ler a palavra, fazer a devocional, pregar para uma pessoa. Não vou pregar hoje não, mas durante a semana eu tenho que pregar para uma. São atividades. No nosso dia a dia é assim, eu não acordo, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que montar a proposta, eu tenho que mostrar para ele o benefício, para depois fazer a minha venda. A minha cabeça, aí eu falo pensando, tá? A pregação do evangelho é a mesma coisa. O meu cliente do outro lado está me analisando todo o tempo. No momento que eu não gosto do benefício que Deus tem na minha vida, o cliente não compra. Mas quem converte, obviamente, é o Espírito Santo. Mas quem é o mensageiro? Não somos nós? Eu tenho que assessorar para ele, sim, esse cara não compra isso. Eu quero saber de onde é que vem a força dele. De onde é que vem a determinação. E passar 40 anos no deserto com o povo morando, e na hora da oportunidade assim, eu vou, o seu líder não conseguir, eu vou ajudar. Quem está pronto, tem muita força, tem vontade, tem saber onde quer chegar. E é mais ou menos, né, o que a gente queria passar. Para a gente concluir, Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos ficar de pé igreja para gente lá? Não vai acabar o culto não, que o Luísa vai entrar comigo, né, Luísa? Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Sabemos, ó Pai, que vamos passar por dificuldades, mas que o Senhor possa mandar, ó Pai, Josué, Caleb, para a nossa vida. Pessoas, ó Pai, que vão enxergar além do problema, vão ter a visão, ó Pai, de sabedoria, discernimento, de saber, ó Pai, que as coisas não é constante, mas no Deus. Mas que quando o Senhor está conosco, fica fácil. E os nossos problemas, ó Pai, possam ser fáceis, porque o Senhor está conosco. E possam ser muito rápido de conquistar, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Eu não falo rápido, ó Pai, rápido, no teu tempo e não no nosso. Que possamos, ó Pai, estar prontos, firmados, ó Pai, estar comprometidos com o teu evangelho. De pregar, de estudar, de analisar, ó Pai, de amar conforme a tua vontade. Que possamos, ó Pai, enxergar as coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Não, ó Pai, as coisas que não são tão boas, de acordo com o nosso ponto de vista. Possamos sair daqui, ó Pai, e pegar a tua palavra todos os dias, conforme a tua vontade. Somos gratos, ó Pai, por tudo, em nome do teu mais Cristo. Amém. Isa? Bom dia, irmãos. Bom dia.
Vamos agora continuar o culto com o louvor a Deus. Vamos cantar o 382, Vamos à Igreja. Que a todos possam ficar de pé para nós cantarmos. E no 382, Vamos à Igreja. 382. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa, teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém. Glória a Deus por isso, por mais essa oportunidade de termos de estar aqui na casa de Deus. Eu estou procurando uma vez em 454, Vitória nas Lutas. Esse daqui também está relacionado com a mensagem maravilhosa que o Constantino nos trouxe, sobre como nós podemos ter vitória nas lutas quando estamos com Cristo, estamos alinhados com Deus, com a sua palavra, com os seus mandamentos, quando nós sabemos aquilo que Deus manda nos fazer, Ele vai nos capacitar, vai nos dar toda a condição, tudo que for necessário para conseguir obedecer. Satanás vai fazer com que nós pensemos, não, mas se você for obedecer a Deus, vai ter esse aquele outro problema. Você vai enfrentar essa dificuldade. Que obedecer a Deus não vai dar certo. Isso é o que Satanás, o engano do mundo, quer nos trazer. Mas se nós fizermos como Josué foi falado, obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra, fazendo aquilo que Ele manda, e isso mesmo que gigante que for, Deus nos capacitará, vai abrir as portas, nos dar toda a condição de obedecer. Deus não nos manda fazer nada que a gente não tenha condição de fazer. Amém? Amém. Então, 454, vitória nas lutas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o
fiéis, força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido, que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém, irmãos. Continuando agora, o nome de Jesus, que é o nome que nós devemos levar para onde nós formos. Cantemos os 62, nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for. 62, nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, e nos Rei Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Deus por isso. E o último, deixa eu ver aqui, se eu me lembro exatamente, o segredo do viver.
É o 330. Esse aqui é muito pouco conhecido. Foi numa quarta-feira dessa que o irmão Edson gostou desse hino e escolheu ele. Vamos ver, eu não lembro direito da melodia, mas vamos tentar cantá-lo, porque esse hino aqui também tem muito a ver com a vida, eu vejo com a vida de Josué, a vida dos líderes de Deus que seguiram o mandamento de Deus e foram adiante, independente da situação, das dificuldades, dos gigantes, dos oponentes, dos inimigos, dos problemas, da falta de capacidade, da falta de conhecimento, da falta de prática, da falta de recursos, da falta de qualquer coisa. Esse hino fala do segredo de viver. Pronto, é justamente isso. Esse hino é raro. A gente só cantou acho que uma ou duas vezes naquela quarta-feira que o irmão Edson escolheu esse hino. Vamos ver se. Eu também não me lembro direito da melodia dele. Vamos tentar aqui, pessoal. Tenta uma vez aí só para eu. É 330. É 330. É o segredo de viver. É porque eu lembrei desse hino que foi naquela quarta-feira. Acho que a gente cantou o 329. E aí o irmão Edson, não, vamos cantar o próximo, que é o segredo de viver. Só que a gente nunca mais cantou. E aí não pegou o ar. Acho que é assim. Quando nos cercar o mal, ao rugir. Ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar